NR26, sinalização de segurança. O item 1.1. Deve ser adotadas cores para segurança em estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Então, sempre quando você começar a iniciar o trabalho na empresa, você vai passar por uma integração, eles vão te informar os riscos que existem ali na empresa e como você deve fazer para minimizar esses impactos. Aqui no R26 ele vai estar falando que, nesse item, né, que tem que ter uma placa, né, algum tipo de sinalização, falando, alertando daqueles riscos para você ali, dependendo do lugar que está esse risco, né, o ambiente, o setor e etc. A gente vai ver alguns exemplos depois no próximo slide. O item 1.2. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações, né, empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos. Deve atender o disposto das normas técnicas oficiais. Então, a empresa vai estar se ancorando dessas normas para estar fazendo essas sinalizações. Por exemplo, se vai sinalizar uma área que está tendo alguma atividade, vai utilizar uma fita zebrada, né, cones, cavaletes, pintura, dependendo do produto que passar numa certa tubulação, ela é pintada de uma cor, né, vamos ver algumas cores aqui já nos próximos slides. Agora, item 1.3. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. Isso é muito importante, porque a sinalização era só para nos alertar. Como o nome fala, só para sinalizar. Então, é só para a gente lembrar daquela situação. Vai existir, é claro, as formas de prevenção contra os riscos, né? Que, bem, pode ser até questão de layout, né, na empresa, né? Você pode trabalhar com produções de máquinas, com os próprios EPIs e também o próprio processo de trabalho. No caso, seriam os procedimentos que você vai ter seguindo, por exemplo, seguindo esse procedimento, você vai estar seguro. Neste momento, fazer a atividade dessa forma, utilizando esses EPIs, com esse ambiente sinalizado e etc. E o item 1.4. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Isso aqui, no caso, seria para a gente não pintar demais e acabar gerando uma confusão no que nas prevenções que deve ocorrer ali. Bem, aqui a gente vê o nosso primeiro tipo de sinalização, no caso aí seria de proibição. Então, sempre que a gente vê sinalizações com círculo vermelho, com esse risco no meio, quer dizer que é proibido. Um exemplo aqui, ó, proibido fumar, né? Geralmente não é nem apenas a questão do tabagismo e tudo mais, mas sim, às vezes o ambiente é um lugar inflamável que não pode ter nenhum tipo de fogo, que pode acontecer ali um incêndio ou coisa do tipo, né? Você vê aqui, né, proibida a passagem de pessoas, né? Proibida a entrada de pessoas não autorizadas, provavelmente ali tem algum risco específico, né? E só pessoas que têm o treinamento específico daquela área pode estar trabalhando ali, pode entrar naquele local, né? Então, se você não for autorizado, não entre, né? Como eu falei, todo esse tipo de situação que a gente infligir, que está nas NRs, né? E da própria cultura da empresa, a gente pode ser penalizado, a gente pode ser mandado embora por causa disso. Aqui tem uma que fala passagem proibida a veículos de movimentação de cargas. No caso aqui, quem é um operador de empilhadeira não pode trafegar em ambiente que tiver essa placa, certo? Não tocar e tudo mais. A próxima que a gente vê aqui é as sinalizações de alerta. Por exemplo, né, quando você vê esse triângulo aqui das bordas pretas e por dentro aqui amarelo, nessa parte interna amarela, é que você tem que ficar alerta de certas situações. Por exemplo, esse primeiro, substâncias inflamáveis, né? Então quer dizer que ali não pode trabalhar com fogo também, né? Porque existe alguma substância inflamável ali, certo? Então está armazenando alguns produtos que talvez não podem ou ficar próximo de outros tipos de produtos químicos que podem gerar uma reação. Então eles ficam armazenados ali de uma maneira correta. Então é melhor a gente não ir lá caso a gente não tenha esse conhecimento e muito menos trabalhar com fogo, né? Ou com algum equipamento ligado, alguma coisa do tipo. Substâncias explosivas, né? Aqui fala substâncias tóxicas, corrosivas, substância radioativa. Esse aqui fala, né, no caso aqui, que existe veículos de movimentação de cargas trafegando naquele setor, né? No caso aqui, caso você seja um operador de empilhadeira, né, que está falando que você vai estar trabalhando aqui, é mais para alertar as outras pessoas. O risco elétrico, né? E esse é interessante quando a gente vê perigos vários, né? Que fala que quer dizer que ali existe mais de uma situação de risco, né? Provavelmente você vai ter essa sinalização, mas você pode ver junto, não sei, talvez substância radioativa e veículo de movimentação de carga juntos. Então ele está alertando, ó, gente, aqui existe mais de um risco,
né? Existem vários riscos, então é preciso de uma atenção redobrada, né, quanto a isso. Esses outros aqui já são a sinalização de obrigação. Mesma coisa que eu acabei de falar das sinalizações anteriores, né? No caso aqui, está informando, existe várias situações de obrigações aqui, né? Por exemplo, aqui proibido passagem de pessoas. Aqui o cara para trabalhar tem que estar utilizando os EPIs aí de altura, né? No caso aqui um cinto de segurança, né? Contra a queda. Aqui é a questão de produção que você é obrigado a utilizar capacete de segurança, luvas, máscara. Aqui é a produção do corpo todo, a produção do rosto. Isso aqui é bem utilizado para os EPIs, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. A utilização de óculos, abafadores, botas. Então, isso tudo que a gente vê desse tipo de sinalização, a gente é obrigado também a seguir. Então, aquele setor é obrigado a seguir o que tiver nessas placas. E por último, aqui a gente tem as sinalizações de emergência, né? Isso a gente já tinha comentado um pouco lá nos vídeos anteriores, mas essas placas geralmente vão estar indicando o local correto para a pessoa sair da empresa em uma situação de emergência. Um sinistro ali, por exemplo, está tendo um incêndio, essas setas vão estar falando para onde a pessoa deve ir para procurar a saída mais próxima. E também ele pode estar mostrando aqui para a gente onde fica a nossa maca, o lava-óleos, caso caia algum produto químico e a pessoa, e nesse produto se limpa ali com água, né? Então tem um lugar próprio que você coloca o olho ali e aperta para sair água para estar limpando esse produto dos olhos, né? O chuveiro de segurança, telefone de primeiros socorros. Esse aqui está falando onde tem os equipamentos de primeiros socorros. Então, essas ações aqui são as de emergência. Só ressaltando que nenhuma dessas sinalizações ela pode ser obstruída por materiais, tá? Esse aí é um exemplo aí para os operadores de empilhadeira, ok? Agora aqui a gente tem as cores de identificação de tubulações. Lembra que a gente falou lá no primeiro, acho que o primeiro ou segundo item da NR26, que você deve pintar ali de acordo com o produto. Aqui são alguns exemplos, não são todos, existem outras situações, mas mais básico seria esse, por exemplo, quando você vê uma tubulação vermelha, serve para identificar água e substâncias de combate a incêndio, né? Então essa água serve apenas para caso tenha um incêndio, aí o pessoal não vai lá, como a gente já tinha falado, vai colocar a mangueira no hidrante, ligar o hidrante, essa água vai passar por essa tubulação vermelha. Claro que essa água não é potável, né? Apenas para o combate. Aqui a gente tem o amarelo, né? Fiscalização de gases não liquefeitos. Então esse aqui é imprescindível também a gente ter muito cuidado perto dessa tubulação. Claro, geralmente o layout dela fica em lugares mais inacessíveis, né? Para evitar mesmo a questão de batidas, né? De trombar alguma coisa ali e começar a ter o vazamento de gás. Porém, a gente tem sempre que ficar atento e próximo dessas tubulações. Cinza platina é a questão do vácuo. O azul serve para identificar o ar canalizado comprimido, né? O ar comprimido no caso. O laranja serve para canalizar os produtos químicos não gasosos e por assim vai. Vai ser bem comum você ver a cor vermelha, o amarelo, esse preto aqui de óleo lubrificante inflamável. Então a gente consegue ver bastante indústria. Enfim, existem outros tipos de cores também, aí vai muito da empresa, né? Não são todos que acabam trabalhando com todo esse tipo de produto, mas pode ser que se um dia você se deparar com uma dessas situações, você já tem uma noção do que se trata, né? Cada cor ele vai estar falando que é um tipo de substância, é um tipo de produto ali e tudo mais. Claro, a empresa ela vai te orientar quanto a isso, né? Principalmente se você trabalhar próximo dessas tubulações, ok? Então,